Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal e eu não quero nem demorar, tava com saudade de ler, então bora logo. O capítulo de hoje faz você parar e refletir o quanto essa obra é realmente fora da curva. A parte 2 vem evidenciando cada vez mais isso que eu estou querendo dizer, e principalmente o fato de que a escrita do Fujimoto para com seus personagens é algo lindo. E perceber que meu maior desejo, que era simplesmente a obra agora focar em diálogos, está acontecendo. Certo, mas já deu de enrolar. O capítulo para a tradução brasileira recebeu o nome de O Mesmo Cenário de Sempre. E de imediato a gente percebe que o Denji está enfrentando mais uma vez aquela nova realidade. O personagem ficou mais de uma semana em coma e aquele mundo que já era caótico se tornou ainda mais caótico. Eu gosto muito de perceber que esse caos já estava ali presente no capítulo anterior. Porém, obviamente, o foco do personagem estava na Yuta, estava em sua casa, em sua família. Ele estava chocado demais para poder observar o todo, sabe? Mas agora é diferente, ele percebe que as coisas estão completamente diferentes. Há presença de corpos mortos em diversos pontos da cidade, e aquilo ali é só tratado como uma sujeira, um lixo que deve ser colocado no lugar certo. E assim, todo o universo de Chainsaw Man, para as pessoas comuns, sempre foi mostrado como algo muito sujo, muito cru, e toda aquela sociedade já está acostumada com tudo aquilo. Era necessário abraçar aquele caos. É como se constantemente todo o universo da obra de fato continuasse cultivando essa desumanização daquela população. Mas agora a gente chegou num ápice ainda maior do que anteriormente. O mundo está um caos por conta de todo o plano da igreja, mas de certo modo as engrenagens voltaram a funcionar, seja na base do medo, da manipulação ou até mesmo do vazio. Enfim, como a própria Asa diz, assim que as coisas são atualmente. A Fame começa a ressaltar alguns restaurantes de sushi que eles poderiam ir, mas a gente percebe que as primeiras opções não são válidas. Reflexo direto de todo o caos que está acontecendo. Porém, mesmo esse detalhe é passado com uma certa naturalidade, que é meio assustador. E é interessante a gente pontuar que, de fato, a Asa fez exatamente o que eu havia dito anteriormente. Mesmo ela não suportando sushi, ela ainda quis cumprir com um desejo do Denji. Todo aquele diálogo super normal e natural acontece enquanto o Denji repara em dois civis que estão pegando aquele trem com eles, com o fundo totalmente destruído e pessoas completamente isoladas. É um reflexo não tão distante do Denji, reflexo de toda aquela crueldade e de um plano maior, entre várias aspas. E perceber que isso tem que ser um novo normal, que tá tudo certo, é algo realmente difícil de se lidar. Encarar mais reflexos dessa realidade se faz um bom gancho para o Denji questionar no motivo da Asa querer tanto lutar contra ele. E ela relata que se ela conseguir vencer o Chainsaw Man, ela vai conseguir salvar o Denji. E obviamente aquela resposta traz sim um pouco de desânimo para o Denji, pois ele percebe que a Asa ainda está bastante alienada com essa religião. E obviamente quando há esse confronto ela acaba recorrendo a Fame ou Kiga, pedindo para que ela explique, toda a situação. E a Fame explica para todos ali que o poder do Chainsaw Man está relacionado com o contrato que o Denji fez com Pochita, e que o poder do Chainsaw Man está localizado em seu coração. O termo de contrato seria o Denji viver uma vida normal. Então, se ela conseguir quebrar esse contrato, o Pochita retornaria e seria possível derrotar o verdadeiro Chainsaw Man e fazer um transplante de coração para o Denji viver uma vida normal. E obviamente todo o desenvolvimento do personagem o faria ter essa reação imediata de questionar. E isso daqui, porra, é algo tão mínimo, mas é tão importante. É tão importante perceber que o Denji consegue questionar certas coisas e não simplesmente aceitar. E obviamente a Fame não tem uma resposta pronta para isso. E vislumbrar esse silêncio como resposta faz o Denji questionar a Asa se de fato ela acredita nessa esquisita. E assim, é interessante perceber que a Asa fica meio desamparada, digamos assim.
ela sim fica um pouco procurando respostas e justificativas, dizendo que ela fez bastante coisa para ajudar, que mesmo a Fame tendo feito coisas ruins anteriormente, ela compartilha do mesmo desejo da Asa de ajudar outra pessoa. É literalmente a personagem falando em um tom alto para ela mesma se convencer de tudo aquilo. Ela pede, ela espera uma resposta da Fame, mas novamente o silêncio prevalece. E antes que eu me esqueça, como eu me esqueci nos 2 últimos vídeos, eu gosto muito de reparar que, de fato, o Denji está usando uma roupa que se assemelha perfeitamente com todo o início da história. E sim, essa é uma metáfora visual que é muito bem feita. Se encaixa perfeitamente com todo o estado que o Denji está. Ele perdeu tudo, o mundo o rejeita mais uma vez, e talvez de forma mais intensa. Enfim, mas obviamente o Fujimoto vem aqui para cozinhar ainda mais seus personagens. O assunto vida normal volta a ser uma pauta aqui. E eu sinto que dessa vez a gente tem um confronto de ideias de papéis invertidos aqui quando comparamos com a parte 1. A Asa relata que uma vida normal seria o personagem conseguir voltar à sua casa antiga, encontrar Nayuta, essa que com toda certeza ela está viva, mas está apenas sendo mantida sob a custódia de uma outra pessoa, que dessa forma o Denji não precisava se preocupar, que tudo iria voltar a ser como antes. Eu falo que tem essa inversão, pois a Asa não traz algo extremamente importante para tudo isso, que é simplesmente a realidade. Enquanto a Kobeni traz o paralelo de que uma vida normal é recheado de coisas dando erradas e coisas ruins, a Asa tenta trazer um olhar mais otimista. E com toda certeza, esse tom e principalmente a fala, a promessa de que tudo vai voltar como antes, é algo que é complicado para o Denji. Antes de todo o caos envolvendo a igreja, o personagem se encontrou sem rumo, a partir do momento que ele perdeu a sua própria vida, vivendo assim a partir de regras, de vontades que não eram dele. Afinal de contas, ele nem poderia ser a sua melhor versão, a versão que trazia afeto para o personagem. E apesar dele estar vivendo uma vida normal, não era normal aquilo. E é óbvio que não, cada um é um ser singular, não existe isso. É impossível chegar em uma receita de bolo. E aí, quando a gente pega essa situação e voltamos mais alguns anos, o Denji estava em uma situação ainda pior, a qual não possuía nenhum tipo de luxo mínimo. O antes objetificado pela Asa não é um objetivo, o Denji não quer isso. O Denji quer tentar encontrar um novo amanhã, é simples assim. E ele deixa isso claro a partir do seu relato, a qual consegue trazer ainda mais camadas para essa discussão. Ele descreve que quando criança, quando passava muita fome, ele acabava comendo papel higiênico, um item que descreve muito bem a situação extremamente precária do personagem. Afinal de contas, é um objeto relacionado diretamente com coisas sujas, e para aquele garoto era uma sobrevivência. E ele continua com o seu raciocínio, apontando que quando ele finalmente parou de sentir fome, ele não conseguiu mais comer aquele papel higiênico. Ele chega até a perguntar para a Asa se ela conseguiu entender tudo aquilo, mas ela de fato não entendeu e ela ainda acha que ele está usando metáforas. Só que, obviamente, aquilo não é uma metáfora, é só a realidade. Mas é compreensível. A Asa teve experiências de vida completamente diferentes do Denji. E obviamente isso não quer dizer que ela não passou por momentos ruins. Só pontua que de fato é difícil entender uma experiência tão distante, mas o Denji consegue deixar ainda mais claro o que ele quer dizer. Ele não consegue voltar a ser quem ele era antes. Todo esse relato do Denji exemplifica muito bem a ideia da construção de expectativa de uma vida. Viver naquela situação extremamente precária fez com que o personagem não tivesse muita ambição e principalmente na percepção de possuir uma vida normal. Tudo era questão de sobrevivência. O mínimo sempre seria o maior sonho, fazendo assim com que o mesmo não conseguisse enxergar coisas além disso. E quando ele finalmente alcançou o mínimo, ele entendeu que esse é o mínimo.
Todos somos resultados de experiências. Dessa forma, idealizar retornar a ser o que era antes é algo completamente irreal. Denji nunca mais vai ser quem ele já foi. E isso se relaciona tanto em relação às suas ambições, como também à perca da sua inocência. Ouvir isso do personagem ressalta a maturidade que ele vem criando, que infelizmente veio a partir da dor. A maturidade de alguém que não quer perder parte de quem ele é agora, mas que ao mesmo tempo desejaria muito poder voltar atrás e ter momentos mais de felicidade. E depois de observarmos tudo isso, a gente percebe que a Asa está sim perdida. Gosto muito de perceber que as próximas falas dela acaba replicando os gestos do Denji. A mesma está sim sem confiança. Ela promete que as coisas podem sim voltar a ser como antes, de que ela vai fazer isso, mas não há confiança. Há na realidade quase uma fuga. É como se a personagem se fechasse mesmo. E é simplesmente incoerente perceber ela dizendo que vai salvar ele com toda certeza. E tudo isso daqui também fala muito alto sobre ela. A Asa se inseriu em um contexto completamente apocalíptico. Eu acho que é uma boa descrição. E tudo que ela fez e tudo que ela faz sempre é entrelaçado como um bem maior. Aquilo ali está sendo feito para um bem maior. Ela vai ajudar pessoas, isso é algo bom. Mas é isso que ela repete todas as vezes para conseguir tirar forças e continuar. E tudo isso daqui é todo aquele reflexo de fanatismo que a gente já veio discutindo. A Asa, sim, ela está entrelaçada com os ideais da igreja. Apesar dela não ser tão fanática igual os demais, há a crença de um grande objetivo por trás de tudo isso. De que claramente ela não está sendo enganada. O que mais me pega nisso tudo é percebermos que a Asa, ao dizer isso, ao simplesmente, entre aspas, se vender por alguma causa, é simplesmente a personagem sendo contrária ao que ela desejava, ser um pouco mais egoísta com ela mesma. Se preocupar com o outro, querer ajudar a todos, é com toda certeza algo nobre. Essa personagem possui sim muitas boas intenções. A questão é que, partindo disso, ela pode ser facilmente explorada. E é triste, pois é isso que está acontecendo. E é óbvio que isso não é algo preocupante para Yoro. Então não há motivo para rolar discordância aqui. E sinceramente ver esse estado aqui dela me deixa preocupado. Nitidamente ela não está bem, procurando se agarrar a qualquer coisa, a qualquer mínimo detalhe para conseguir ter um pouco mais de esperança, para conseguir dar significado à dor que está acontecendo e às suas decisões. Mas é complexo. É difícil, é realmente difícil. Como se não bastasse, o capítulo se encerra de uma forma também pesada. O Katana continua sendo uma pessoa extremamente desprezível, refletindo, obviamente, todas as experiências que esse personagem teve desde a sua infância. Ele pontua que os jovens de hoje em dia estão muito molengas. Sinceramente, ver ele fazendo isso, querer diminuir a dor do personagem, querendo impor que um homem mostrando suas fraquezas é sinal da falta de masculinidade. Tudo isso daqui me deixou extremamente irritado. E esse discurso é simplesmente terrível. É sério, nunca deixem negligenciar a sua saúde mental, isso não existe. E ver tudo isso é só irônico. Ainda mais por sabermos que o Katana foi o personagem que apontou pro Denji e disse que ele não tinha um coração. E aí quando ele mostra mais da sua humanidade, obviamente isso está errado. A Asa de certo modo até tenta defender o Denji, apontando que ele só está assim por conta de todo o caos que está acontecendo com a família, etc. E o Katana continua mostrando o quanto ele é um personagem sujo e ruim. Ao passo que o mesmo incentiva levar o Denji em algum bordel, pois em sua mentalidade esse seria um lugar que animaria um homem rapidinho. E ele quer ver o Denji novamente com mais energia, já que para ele matar um jovem fresco dessa forma não seria uma vingança digna. O Katana, nossa, esse personagem é... Meu Deus, que ódio dele.
E tipo, todo esse final aqui é sim muito pesado, não só pelo possível ato que está sendo discutido aqui, mas principalmente pelo fato do nosso protagonista perder o seu direito mais uma vez. O direito de escolha, o direito de sentir um amor genuíno. Mais uma vez, o afeto. Mais uma vez, uma experiência que o personagem ainda não teve é empurrada para ele de uma forma obrigatória, de uma forma completamente superficial, a qual nem sequer existe desejo do Denji naquele momento para isso. Como se de fato esse personagem nunca merecesse um afeto. É tudo tão triste, puta merda. É mais uma vez o protagonista sendo negligenciado, sendo excluído de só ter uma vida normal, sendo excluído de até mesmo poder sentir, reagir a tudo que está acontecendo. Confesso que essa situação me lembrou de Devilman. O Akira acaba sim aceitando essas tentações, mas a gente sabe que o resultado não foi nada bom. E aqui, nessa situação, complexo. Eu acho realmente complexo. Complexo, pois eu acho que o personagem pode sim acabar sendo arrastado para tudo isso, mas eu ainda sinto que no fundo, de uma forma até clara, não é muito bem isso que o Denji está procurando. Claro que não é impossível ele acabar acreditando que pode sim ser um método para ele ficar bem, pois afinal de contas ele está literalmente no fundo do poço, sendo assim mais fácil sim de acabar empurrando certas ideias para ele. Mas confesso que eles podem até ir para o local, mas não sinto que o Denji está procurando ou ele vai aceitar isso. Ele ter mais controle sobre seus desejos é um desejo antigo, que sim, em devidos momentos ele acaba caindo em tentação, não conseguindo racionalizar direito. Mas eu sinto que todo esse diálogo com a Asa, eu sinto que todo esse contexto da Asa estar ali pode ser algo que ele pode tentar segurar, podendo assim talvez resultar em um controle de suas emoções. Pode parecer engraçado como esse capítulo se encerra, mas toda essa fala do Katana é muito, muito maldosa. E principalmente, isso aqui tudo é muito triste. O que vai acontecer daqui pra frente, eu continuo achando que vai ser essa contínua exposição dos personagens. Está acontecendo exatamente o que eu queria, deles falarem mais sobre eles mesmos. E eu sinto que o rumo vai continuar sendo esse. E se por acaso o Denji de fato acaba seguindo o Katana, eu sinto que pode acontecer algo bem ruim, no sentido de talvez alguma luta acontecer, e eu torço que a Kobeni não apareça nessa situação, por favor. Eu não quero acreditar que... Mano, eu não quero acreditar que ela está tendo que fazer esse tipo de trabalho pra tentar sustentar seu irmão. Coitada, ela já sofreu demais, pô. Mas no fim, é isso. Novamente um capítulo muito incrível, sério. Esse daqui... Ai, me pegou legal, me pegou legal. E eu quero saber, obviamente, o que vocês acharam. Então, se possível, sempre comente aí. Lembre-se de compartilhar, avaliar, enfim. Seja um membro igual a esses maravilhosos aqui. E se por acaso não é um inscrito, se inscreve aí. Fujimoto continua cozinhando. E só capítulo triste, pelo amor de Deus.